Salve galera, LED do canal Workaholic. E olha, começando o canal agora, eu vou reagir a um dos assuntos que eu mais gosto, que particularmente é um dos grandes motivos desse canal existir, que é o suprassumo da cultura woke, que é a participação de mulheres trans competindo com mulheres biológicas e uma série de coisas, tanto esportes quanto concursos de beleza, e tendo vantagem e vencendo e superando mulheres biológicas. Eu tô aqui no podcast do Vilela, que é o Inteligência Limitada, onde ele levou para um debate duas feministas. Uma feminista marxista, que é a Caroline Sardá, e uma feminista liberal, que é o Espectro Cinza. Eu particularmente acompanho o trabalho da Espectro Cinza, acho que ela tem umas ideias muito legais, é bem maneiro ouvir ela falar do feminismo com uma visão liberal, mas a Caroline Sardá, até onde eu sei, é uma feminista marxista, já esteve em alguns debates com Red Pills e etc. E a gente sabe o que esperar da galera que é marxista, né? Então vamos ver porque no final do dia essas duas moças são feministas, então elas devem confluir em uma série de opiniões. Mas vamos ver qual que é a visão delas frente a essa nova tendência, essa tendência maravilhosa, onde mulheres trans superam e vencem mulheres biológicas em esportes e concursos de beleza. Vamos nessa, bora! A Caleone, ela quer Bora saber o que nessa, vocês então? acham de mulheres trans nos esportes. Eu sabia que essa pauta ia Se entrar. isso- Eu sabia que ia E surgir. se isso... eu acho que é uma pauta até relevante, porque teve a notícia da concurso de Miss Holanda. É onde elas pulgam, né? É onde tudo cai por terra e é onde a gente consegue enxergar a realidade acima de tudo. Vamos ver o que elas vão falar aqui. Se não me engano. É recente isso? É recente, na não, semana mulher trans. foi 2 ou 3 dias atrás, uma mulher trans ganhou o concurso, então voltou à tona. E a pauta feminista em relação a isso, se é um recuo ou não. Se vocês veem como uma perda de espaço ou se isso faz parte, se dá pra abarcar junto dessa luta feminista. Em relação ao concurso de beleza, Ou esportes. eu não me sinto ameaçada de nenhuma maneira, né? Porque primeiro que eu nem bonita eu sou, mas tudo bem. Mas veja bem, em relação a concursos de beleza e tal, nesse aspecto eu não me sinto ameaçada de nenhuma maneira. Eu não vejo que as mulheres estejam perdendo espaço, muito pelo contrário, eu penso que esse é um momento em que essas pessoas que estão numa condição de Espectro Cinza, que é a feminista que eu gosto desse debate aqui, ela já vacila na primeira, né? Ela pega uma experiência pessoal dela, onde ela não se sente afetada pela perda nos concursos de beleza, porque afinal ela não é bonita, então isso afeta muito pouco ela. Ora, o que é um movimento coletivista que é o feminismo, então? Se não afeta ela, então não importa. desfavorecimento bem grave na sociedade, estão conseguindo visibilidade, tá? Então, é um momento em que a gente tá tentando compensar um problema muito profundo e grave, que é a vida dessas pessoas, tá? A condição e o status que elas têm na sociedade no geral. Agora, em relação aos esportes, Lembrando que não é porque uma pessoa tem uma condição de vida que é uma condição terrível, que ela mereça ser privilegiada em outras questões que não tem nada a ver, porque afinal o privilégio dela dá vantagem para ela e tira totalmente o esforço das outras pessoas em querer vencer aquilo que ela se propõe a participar. eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, sabe? Porque as pesquisas que vêm surgindo ainda... Então você vê, ela pegou e falou dos concursos de beleza, para ela não tem nenhum problema, concurso de beleza, participação de mulheres trans, e a mulher trans provavelmente ganhar o concurso de Miss Holanda, mas eu vou esclarecer um negócio para vocês aqui. Para todas essas competidoras que chegaram nesse patamar de concorrer num concurso de Miss a nível nacional e poder representar o seu país num concurso de Miss Universo, todas essas mulheres participaram de várias seletivas nesse processo. E digo mais, provavelmente elas já participam disso há muito tempo. E esses concursos, geralmente quando são em faixa colegial, ensino médio, vamos adaptar aqui para nossa realidade? Ah, engoli um bigode. Revelei que eu tenho bigode. Esses concursos, geralmente, quem participa e vence esses concursos ganha algum prêmio. Não é um prêmio necessariamente estético. Muitos desses concursos dão bolsa de estudos. Muitos desses concursos dão descontos em matrículas, em cursos superiores, em colégios particulares. Muitos desses concursos dão dinheiro. Então, toda vez que você tem uma mulher trans ganhando de uma mulher biológica nesses concursos, tenha plena certeza de que uma mulher biológica está perdendo uma bela de uma chance da sua vida. Fora que, imagina o impacto familiar desse concurso. Imagina a sua filha, imagina que você tem uma filha. Vamos lá, sem juízo de valor. Sua filha tem muita capacidade, muita habilidade para ser uma modelo. E ela quer começar a participar disso. Você, como pai ou mãe, reconhece essa capacidade e começa a estimulá-la nisso. Ora, se ela tem um talento para isso, e ela ainda pode ganhar uma bolsa de estudos eventualmente, por que não estimulá-la a isso? Quem sabe dê certo, quem sabe não dê, mas é a vida, faz parte. Se ela continuar estudando, tá tudo bem, né? E aí, você se esforça, você investe energia e investe dinheiro, a sua família investe atenção nisso,
para chegar num concurso e no final ela ser superada por uma mulher trans. E na maior parte das vezes não é uma mulher trans bonita, não é uma mulher trans esteticamente modelo, é uma mulher trans que venceu só pela lacração dos jurados, vamos ser bem sinceros. São muito incipientes. São muito recentes. Elas são muito recentes. E eu penso que a gente precisa ter uma consistência de pesquisas, assim, por uma quantidade considerável de anos. Sei lá, daqui uns 10, 15, 20 anos mais ou menos. Porque o que a gente tem ainda é muito recente. Eu vejo que tem muitas pessoas com uma opinião muito determinística sobre essa situação. Mas, na minha opinião, eu acho que merece um pouco de mais Mas eu acho que moderação. é mais pelos resultados, né? Sim, sim. Eu tenho a mesma visão que a Selva, assim, eu não tenho uma opinião muito... Beleza. Espectro Cinza, que é a feminista que eu gosto nesse debate, está me deixando muito triste. Espectro Cinza, não adianta. Você vai esperar 10 anos para que todos os postos de vitória, campeonatos, medalhas, recordes, sejam passados para o melhor desempenho de mulheres trans, para olhar lá de trás e falar assim, nossa, olha só, os estudos realmente demonstram que mulheres trans têm vantagem, certo? E como que você faria esse estudo? Como seria feito esse estudo, por exemplo? Mas, basicamente, a gente tem visto cada vez mais mulheres trans se destacar nas atividades esportivas. É só olhar, por exemplo, a Tiffany da Liga Nacional de Vôlei. A Tiffany era um jogador homem biológico, mediano, medíocre, era um bom jogador, mas não se destacava. Ano retrasado, a Tiffany bateu o recorde de pontos em um jogo da Liga Nacional de Vôlei Feminino. Vai me dizer que não tem vantagem nenhuma nisso? determinada sobre isso, até por conta que eu sou uma mulher cisgênero. Então, tipo, pra ter uma noção disso, não tenho nenhuma vivência nesse assunto. Mas o que eu converso com as mulheres trans que eu sou amiga, que estudam sobre isso, é a mesma coisa que a Selva, dessa questão de faltar ainda muito material de estudo sobre isso, pra que a gente possa realmente se embasar em algo científico e não moral. Porque eu acho que a gente bate muito na questão moral, né? Tipo, o que é mulher, sabe? O que a gente volta agora. Então, horas, se a gente precisa de estudos, vamos aguardar uma década, 2 décadas, para ter os estudos, né? Os estudos observacionais, ecológicos, a gente poder olhar para trás, retrospectivos e falar assim, pois é, olha só, hein? A gente suspeitava que mulheres trans tinham vantagens. E adivinha? Parece que elas têm mesmo. Todos os recordes quebrados são delas. Todas as medalhas foram delas. E, poxa, e as mulheres que passaram por esses 10, 20 anos até que esses estudos comprovassem que realmente é a vantagem? Essas mulheres perderam a capacidade, todos os seus sonhos, investimento de tempo, investimento de dinheiro, que elas não puderam ter o retorno porque simplesmente tinha um homem biológico se identificando como mulher e passando carro nas medalhas e nos recordes. Eu acho que a gente bate muito na questão moral, né? Tipo, o que é mulher, sabe? O que a gente volta agora. O que é mulher, né? Você precisa de um estudo para provarem para você que o céu é azul? Você precisa? O que é mulher? Daí a gente vai voltar pro moral de definir o que é mulher e vão definir novamente pelo quê? Pelo útero, pela vagina, caso, e daí não vão querer colocar mulheres trans junto, porque veem que elas vão ter privilégio masculino. No caso do esporte é uma coisa mais complicada, porque existe até a divisão entre homens e mulheres na competição por motivos que eles estabeleceram lá atrás, entendeu? De força física para algumas coisas, ou de explosão e tudo mais. E o que a gente vê agora também carece de estudos mais profundos, mas é que há uma vantagem de atletas que competiam como homens no masculino que eram medíocres ou que não conseguiam nada e de repente quando estão competindo com mulheres começam a ganhar tudo. Agora, isso pode ser também só a ponta do iceberg, a gente não sabe todo, só aparecem esses casos, né? Aí é o caso da... Sabe quando... Aí o Vilela levanta, obviamente, o ponto mais controverso, que é as mulheres trans que nasceram homem vencendo as mulheres em esportes coletivos ou esportes individuais, etc. E aí ele levanta esse que, assim, basicamente, tudo bem, eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis levantar a bola para ver se alguma delas ia cortar e nenhuma delas quis cortar. Mas é o seguinte, você já não tem tantas mulheres trans hoje participando com mulheres biológicas nas modalidades esportivas. Ok, isso é uma tendência ainda, não tem tanto N de mulheres trans para poder fazer um estudo comparativo. Se a gente quisesse fazer um estudo, a gente ia colocar metade mulheres trans e metade mulheres biológicas na mesma categoria para ver quem ia ter vantagem? Ou a gente ia fazer um time trans, um time mulheres biológicas e a gente ia botar os dois para competir para ver quem ia ser melhor? Agora, o que a gente tem visto é que a entrada de mulheres trans em categorias que são de mulheres biológicas já há uma vantagem para os mínimos indivíduos que entram. Então você não precisa ter uma grande população de mulheres trans competindo com mulheres biológicas para ter uma evidência de que realmente há uma vantagem. Os poucos indivíduos que já fazem parte disso já estão tendo vantagem, já estão batendo recordes, já estão ganhando títulos. Não faz sentido nenhum.
Quando foi aí, que você chegou a puxar a notícia? Foi recente, Não, né? é Miss Holanda 2023. Ah, Foi nossa, esse mês ou mês passado. Tá. Aqui, lá do esquerdo dela, né, na nossa direita aqui, Ah, é a Miss 2022. E aqui na esquerda, eu assumo que seja a vice. Falando Eu nisso, acho que não, mas... O mais triste disso é ver essa foto da Miss Holanda e assim, você olhar as concorrentes dela com um absoluto sorriso no rosto e aplaudindo, achando que isso é a maior normalidade. Embora se você olhar bem ali, ó, aquela que é meio alta ali, que tá de vermelho no meio, tá com o sorriso meio amarelado. Então parece que não tá tão bem assim não, né? Agora, a concorrente, que foi a moça de vestido lilás que tá ali naquele canto, que foi a que ficou em segundo colocado, que é uma mulher biológica, ela tá absolutamente em êxtase que ela perdeu para uma mulher trans. Eu acho que para nossa geração, que é uma geração que ela é, poxa, ela é o bastião da modernidade, né? Ela é vanguardista, ela é tudo que há de mais moderno. Hoje as mães brancas, burguesas, elas adoram colocar os filhos dela como talvez uma criança trans. Acho maravilhoso isso. Para essa moça, possivelmente ela tá realizando um sonho da vida dela, que é perder para uma mulher trans, né? Eles não proíbem intervenções cirúrgicas ou algo desse tipo? Antigamente Então, parece que eu proibiam, acho né? que antigamente proibiam e hoje em dia tá Hoje liberado, não, porque eu não. já vi várias misses com Ah, então ela merece. silicone. Ela deve ter gastado um dinheirão, né, gente? É. Eu acho que assim, É, deve ter sofrido. é que, tipo, você, olhando pela própria imagem, você não vê que as concorrentes estão sentindo que perderam algo, Elas né? estão felizes. Se você olha pra imagem, você vai ver que tem muito mais moralismo em cima de, tipo, elas devem estar todas infelizes, mas na verdade, olhando pra imagem, tá Sabe, tudo bem tranquilo, né? Sardá, eu não sei se tu concorda comigo em relação a isso, mas assim, eu tenho a impressão que, geralmente, os homens, eles têm uma motivação. Imagina você, uma Miss, num concurso de beleza, onde a popularidade influencia muito, e a hora que você vê uma trans vencendo, imagina você fazer uma cara feia e não aplaudir. Imagina o quão intolerante você seria, o quanto cancelada você seria, o quanto a sua rede social ia perder seguidores, você ia perder a aceitação social. Nossa, aí a feminista marxista levanta esse argumento. Olha, se as concorrentes não estão tristes com isso, por que nós devemos discutir sobre esse assunto, né? Parece que as concorrentes estão tão tranquilas quanto a isso, né? Ah, perfeito, né? Se elas não acham errado, encerra seu assunto, não importa. Maior pra se organizar contra alguma coisa do que a favor. Então veja bem, Como? eles, no geral eu percebo que os homens eles têm uma motivação maior de se organizar entre si contra algo do que Ah, a sim, favor é o de que a gente alguma falou do coisa. ódio, né? Pode organizar mais do que É. Sempre. Então, assim, o que eu percebo? Que os homens, eles têm uma disposição maior, por exemplo, pra se organizar contra mulheres trans do que em favor das mulheres cis, no geral. E usam Sobre o os direitos discurso de das que mulheres, estão no geral. a favor das né? mulheres. Então, assim, eu vejo que geralmente quem mais se irrita com mulheres trans nos esportes são homens, e geralmente são eles que também se importam mais com uma mulher trans que ganha um concurso. Então, eu nunca vi eles tão É impressão minha ou esse assunto virou a bússola agora para os homens cis? A culpa desse assunto é dos homens cis. A gente tá entrando nesse rumo de conversa. preocupados assim com as mulheres estarem perdendo espaço ou Com outras perdendo coisas, os direitos com outras coisas até o momento que surgem as mulheres trans no meio E desse chega a debate. ser irônico, porque por qual motivo que as pessoas são tão contra mulheres trans? Eu já debati com uma pessoa que ela falou pra mim que tinha medo de mulheres Não é verdade isso. Eu tenho várias amigas esquerdistas, que fizeram L, votaram no Lulão, e elas não toleram também essa participação de mulheres trans em atividades esportivas, em concursos. Só que não pode falar hoje. A gente vive uma espiral de silêncio. Hoje a gente vive uma espiral de silêncio. Você não pode falar. Você não pode mostrar descontentamento. Sabe por quê? Porque senão você é um baita de um vai perder o seu emprego, você vai cair as suas redes sociais, vai todo mundo te atacar, porque como que você não tolera um homem vencendo uma mulher num concurso de beleza feminino? trans em banheiro. É muito levantada essa pauta. E eu questionei por que você tem medo de mulheres trans em banheiro. E a pessoa me respondeu falando porque são homens. E essa mesma pessoa é contra feministas quando nós falamos que temos medo de homens. Perceba, Vilela, pessoas que dizem que são contra mulheres trans no banheiro são pessoas que não veem mulheres trans como mulheres, mas veem como homens que se fantasiam de mulheres para estudar no banheiro. Você percebe uma coisa estranha aí? Total. Você não percebe que essas pessoas têm o mesmo sentimento por homens que... A inocência dessa feminista marxista é brincadeira. Eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês verem a quantidade de notícias que já existem de homens que se identificam como mulheres invadindo, entrando em banheiros femininos para tirar foto de mulher dentro do banheiro, para ficar assediando mulher dentro de banheiro. Não faz sentido nenhum você categorizar por uma observação da pessoa, por uma subjetividade, qual banheiro ela vai utilizar. Uma quantidade de pessoas
vai usar isso, principalmente homens, para assediar mulheres verdadeiras, mulheres biológicas. Muitas feministas têm. De tipo, homens podem ser violentos, homens podem abusar, porque as pessoas Todo não veem... homem é um estuprador em potencial, né? Exato, tem muito essa questão. E eu já debati com uma pessoa que falou, não, porque nós temos que cuidar com mulheres trans, papapá. Eu falei, mas mulheres trans são mulheres. Eu já fui em banheiro com mulheres trans tranquilamente, embalada em todo que é lugar. Pra mim é Me estranho sinto de porque... boa. Não, aí também, essa linha de raciocínio, eu não enxergo a Miss Holanda como uma mulher trans, eu enxergo ela como um homem que se fantasia de mulher pra estuprar em banheiro. Pelo amor de Deus, né? Então ela pega esse argumento e ela exagera ele pra pegar todo mundo que pensa A e colocar nesse pacotinho que não tem nada a ver com o geral. A maioria das vezes mulheres não se importam com isso. Exato! Mulheres não se importam com mulheres trans no banheiro. E às vezes você nem Muitas percebe, cara. Você não muitas percebe. vezes elas não ligam nem pra gays entrando no banheiro. Teve aquele caso numa universidade, né? Sim. Da mulher chamando o cara de... É, trans de que cara. tinha barba e tem tudo barba e mais, tal. Mas era banheiro ou era... Esse caso aí, eu acho que é mais polêmico, assim. Porque eu tenho uma visão que Vocês lembram do barbudão da UNB? Uma moça entrou no banheiro e encontrou lá dentro uma mulher trans na UNB. A mulher trans na UNB era simplesmente um brother de 1,80 m, barbudo, cabeludo e de vestido, florido. E aí ela se assustou com aquilo, falou que ele não poderia estar lá. Eles saíram do banheiro numa discussão desenfreada. Existem vídeos do cara falando que ia bater na aluna que é realmente uma mulher biológica, e falando que não teria problema nenhum ele meter a mão na cara dela porque ele era uma mulher. E adivinha? A aluna era uma moça negra e estava gestante, e ela era também uma universitária da UNB. Sabe o que aconteceu? O movimento trans da UNB se reuniu para poder expulsar a aluna, mas depois de um tempo eles voltaram atrás. Eles falaram assim, olha, já que a gente acha terrível ter que expulsar ela, né, da faculdade pela transfobia que ela fez, e ela fez transfobia, vamos colocar alguns critérios aqui para ela ficar na faculdade. E aí colocaram uma série de critérios para que essa aluna não fosse expulsa, desde que ela cumprisse esses critérios. Inclusive um deles envolveria fazer uma pesquisa sobre transfobia no Brasil. Olha a sacanagem que é o que está se tornando essa pauta. não sei, pode ser que mais uma vez eu seja cancelada, não sei quantas vezes eu fui cancelada aqui hoje, mas na minha percepção, a autoidentificação ela é importante, mas ela não é exclusiva. O que é São outras coisas que autoidentificação? importam também além da autoidentificação. O que é uma autoidentificação? A autoidentificação é uma pessoa chegar e dizer assim pra mim, eu sou uma mulher, independentemente de como ela se pareça e como ela se comporte, entendeu? Entendi. Então eu penso que sim, é importante, mas não é somente isso que importa, tá? Então não basta simplesmente um homem ir lá colocar uma saia e dizer, eu sou mulher. Porque uma saia não faz um homem uma mulher. Exatamente, Opa! isso não... Você está querendo dizer, então, que eu não posso me identificar como uma mulher? Eu, aqui vestindo a minha camiseta do Padre Marcelo Rossi, o meu boné do maior grupo terrorista do Brasil e a minha máscara para não mostrar a minha identidade, eu não posso dizer que eu sou mulher? Como assim? Quem é você para pontuar como eu me identifico? Hein, espectro cinza? Você é fóbica trans? Faz uma... Por exemplo, a gente sabe que não é uma saia ou uma calça que torna uma mulher ou não. Por exemplo, antigamente uma mulher ela vestia calças e estavam dizendo que ela não era mulher, que ela estava negando verdade. da feminilidade dela. A gente sabe que não é isso que define uma mulher. Então tem inúmeros aspectos que a gente pode colocar mais ou menos peso em determinados contextos pra se concluir se essa pessoa é ou não é mulher. Mas eu vejo que algumas pessoas interpretam que isso seria uma interpretação, sei lá, de transfobia, por exemplo, tá? Em que, por exemplo, se uma pessoa não quer se relacionar com uma trans que tem pênis, ok? Tu tá genitalizando essa pessoa, tu tá sendo transfóbico por não querer se relacionar com essa pessoa devido a isso. Essa parte é muito boa, né, cara? Poxa, como assim? Você não quer... Você não é hétero? Sim, sou hétero. Sou um homem hétero. Ué, por que você não quer se relacionar, então, com uma mulher trans? Ela é uma mulher... Então, eu não quero me relacionar com essa mulher trans porque ela tem uma baita de uma berinjela, né? Mas como assim? Você está genitalizando essa pessoa? Você está dizendo que só pelo fato dela ter uma berinjela e cromossomos XY, ela não é uma mulher e você não vai beijá-la? Você não vai se relacionar com ela? Você, por acaso, é fóbico trans? Eu interpreto que, primeiro, se a gente tá falando de orientação sexual, ela é baseada em parte, e eu diria que em maior parte, na sua identificação e atração a partir das características sexuais secundárias desenvolvidas. E aí eles vão entrar na pauta de gênero e etc. Mas foi muito bom ver o Vilela ponderando esse debate aqui, onde a gente que acompanha o Vilela, não sei se vocês acompanham, eu acompanho, eu sei muito bem qual é o posicionamento dele sobre isso. E é um posicionamento ligado à realidade, né? E aí você vê duas feministas que morrem de medo de serem canceladas. Obviamente, a marxista muito mais, porque é o público-alvo dela, a galera que acompanha ela se alimenta disso.
Já a feminista liberal, ela consegue ter um pouquinho mais de liberdade para falar o que ela pensa, onde você vê que ela foi até quem mais falou nesse ponto todo. E a feminista marxista basicamente só defendeu a pauta trans e, enfim, passou pano. Então, a feminista liberal, nesse caso, conseguiu mostrar um pouco mais de noção do que está acontecendo, mas mesmo assim, ainda no fim do dia, as duas concordam que não tem problema nenhum tudo que está acontecendo e, quer saber? Libera logo. Libera mulher trans nos esportes. Eu quero mulher trans nos esportes femininos e eu quero apostar muito dinheiro nisso. Eu quero botar dinheiro. Eu acho que realmente dá para colocá-las para competir.